Olá, amados, graça e paz. É uma alegria estarmos mais uma manhã juntos compartilhando a palavra de Deus. Durante essa semana eu compartilhei devocionais com você debaixo do tema Guiados pelo Espírito. Amados, esse é um assunto que nós precisamos ouvir mais, precisamos permitir que o Senhor ministre essas verdades em nosso coração. Amados, nós nascemos de novo. Nós recebemos uma nova vida, uma natureza espiritual, celestial. A palavra nos ensina que todo aquele que crê em Cristo Jesus recebe o Espírito Santo de Deus para habitar dentro de si. A palavra nos ensina que nós nos tornamos um espírito com Cristo. Aquele que se une ao Senhor se torna um espírito com Ele. E nós precisamos aprender a viver essa vida, a vida do Espírito, a vida no Espírito. Nós estamos debaixo de uma nova aliança. Foi o devocional de ontem, né? Estamos debaixo de uma aliança que não é mais a antiga aliança, que foi entregue por meio de Moisés, escrita em tábuas de pedra. Nós não estamos debaixo dessa aliança. Nós estamos debaixo de uma nova aliança, aliança do Espírito, aliança que é representada pelo Espírito Santo de Deus em nós. Amados, a aliança de Deus com o homem lá na lei de Moisés, era baseada naquilo que o homem fazia para receber as coisas de Deus. Então, se o homem fizesse o que Deus pedia, o homem era abençoado. Se ele não fizesse, ele era amaldiçoado. Então era uma aliança que dependia das duas partes. A nova aliança depende exclusivamente de Deus. Ele fez tudo. Ele fez toda a obra. Ele realizou todas as coisas por meio de Cristo Jesus. E em Cristo ele estabeleceu a nova aliança. E a marca central dessa nova aliança é o quê? É a vida no Espírito. Lá em Romanos 8:2, fala que a lei do Espírito de vida nos libertou da lei do pecado e da morte. Ou seja, por que a nova aliança, a nova lei que nós vivemos é marcada pela presença do Espírito Santo? Porque é o Espírito Santo que nos capacita para vivermos a nova vida. É o Espírito Santo que nos capacita para manifestarmos os frutos do Espírito que já foi depositado em nós. É o Espírito Santo que nos capacita, que nos ensina, que nos fortalece, que nos aconselha. Sabe, amados, não existe evangelho, não existe a vida no reino de Deus sem o Espírito Santo. Não existe. Então essa nova aliança é marcada e ela é chamada de a lei do Espírito de vida, porque é o Espírito Santo que nos vivifica. Deus não apenas colocou o Espírito sobre nós, mas Ele colocou o Espírito dentro de nós, habitando em nós. Ele não apenas nos deu uma nova vida, mas nos deu uma nova vida e nos uniu à vida dele, ao seu Espírito. Então, amados, essa nova vida, o reino de Deus, o Evangelho, a nova aliança é marcado pela presença do Espírito Santo. Ele é o selo de garantia, a palavra fala. Ele é o selo que nos dá a garantia da nossa herança em Cristo Jesus. Vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa. Então a nova aliança é marcada pela presença do Espírito Santo. E aí muitas e muitas vezes nós não compreendemos isso ou temos uma visão equivocada e olhamos para a pessoa do Espírito Santo apenas como uma força externa para nos ajudar, uma força externa para nos auxiliar. Amados, o Espírito Santo habita em nós, nós recebemos o Espírito em nós, fomos unidos a Ele. Sabe, amados, é uma vida gloriosa. Precisamos, quando a palavra fala para nós vivermos por meio de Cristo, é vivermos por meio do Espírito de Cristo, o Espírito Santo. Como que viveremos por meio do Espírito Santo? Precisamos aprender a ouvi-lo, a discernir a sua voz, a discernir o que ele nos guia, o que ele nos ensina, os seus conselhos.
Mas se nós nem compreendemos que somos uma nova natureza, que somos pessoas espirituais, que o Espírito Santo habita em nós, como que nós seremos guiados por ele? Não tem como, né? Então, primeiramente, nós precisamos compreender. Somos uma nova vida. Recebemos uma nova natureza, que é espiritual, celestial. Fomos unidos à vida de Cristo. Estamos juntos, unidos a Cristo Jesus por meio do seu Espírito. E aí hoje eu quero ler com você um texto que ele é um pouquinho grande, mas é interessante para nós compreendermos aí algumas verdades. É Gálatas capítulo 5, dos versículos 16 ao 26. Acompanhe aí comigo. Está escrito assim: Por isso digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto como antes já os adverti. Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Amados, um texto um pouquinho longo, mas muito interessante para nos ensinar a respeito dessa vida no Espírito. Então nós lemos ali que esses versículos começam com o apóstolo Paulo dizendo: vivam pelo Espírito e de modo nenhum vocês satisfarão os desejos da carne. Ou seja, se vocês viverem pelo Espírito, sendo guiados pelo Espírito, ensinados pelo Espírito, por meio do Espírito, vocês jamais vão satisfazer os desejos da carne. Vocês não vão satisfazer os desejos da carne. E aí ele explica, ele fala ali, por quê? Porque a carne deseja o que é contrário ao Espírito, o Espírito deseja o que é contrário à carne, e eles estão em disputa entre si e vocês acabam não fazendo o que desejam. Mas aí ele dá uma explicação. Porque se a gente olhar para isso, a gente vê assim, então esse conflito é eterno, eu nunca vou conseguir fazer aquilo que Deus me pede para fazer, nunca vou conseguir viver de fato o evangelho. Não, o apóstolo Paulo explica. Ele continua e ele diz assim, mas se vocês são guiados pelo Espírito, ali no versículo 18, vocês não estão debaixo da lei. Como assim? Ele não estava falando sobre viver na carne? Que a carne é contra o Espírito? O que tem a ver eu ser guiado pelo Espírito? E ele conclui dizendo, se vocês são guiados pelo Espírito, vocês não estão debaixo da lei. Amados, aí a gente precisa compreender todo o ensino. Aí nós pegamos outros textos, aí tem um texto que está lá em Romanos capítulo 6, versículo 14, que diz assim: vocês não viverão, não serão dominados pelo pecado. Por quê? Porque vocês não estão debaixo da lei, mas vocês estão debaixo da graça. Aí tem outro texto que está lá em 1 Coríntios, no capítulo 15, versículo 56, que diz que o aguilhão da morte é o pecado e que a força do pecado é o quê? É a lei. Amados, por que tem sempre essa questão da diferença entre a lei e o Espírito? A lei, quando fala lei, fala sobre o Antigo Testamento, a Antiga Aliança, né? Porque no Antigo Testamento tem várias coisas, inclusive antes da lei de Moisés. Mas quando fala
sobre a lei é falando sobre a antiga aliança, que é a aliança estabelecida por meio de Moisés, a lei de Moisés. E a palavra fala que a lei não veio para produzir vida, pelo contrário. A lei, ela torna o homem completamente consciente do pecado. Para quê? Para que o homem pudesse compreender que ele precisava nascer de novo. Então, quando o homem vive debaixo da lei, ele não consegue viver pelo Espírito. Por quê? Porque a vida debaixo da lei manifesta. Gente, olha o que fala lá em 1 Coríntios 15, 56 que eu citei. Que a força do pecado é a lei. Então a lei acaba utilizando, né? Tem até um versículo que Paulo fala que a lei não é ruim, mas o pecado, aproveitando o mandamento, acabou fazendo com que todo tipo de pecado, de obra da carne se manifestasse. Então, quando a Bíblia nos ensina que a força do pecado é a lei, então viver debaixo da lei é viver sendo governado pela natureza pecaminosa. A natureza herdada de Adão, aquela que vem do pecado original. Agora, olha o que a palavra diz. Então, a lei, ela fortalece a natureza pecaminosa. Por isso que está escrito ali que existe um conflito entre a carne, que é a natureza pecaminosa, e o espírito. Eles não estão alinhados. Nem tem como. A natureza pecaminosa herdou o pecado original, é uma natureza corrompida. Então ela não tem como estar alinhada com a vontade de Deus. Por isso que ela sempre está em conflito. Mas daí qual que é a explicação? Qual que é a verdade de Deus para nós? Mas se vocês vivem pelo Espírito, ou seja, se vocês nasceram de novo, se vocês vivem agora debaixo da nova aliança, o Evangelho de Cristo Jesus, vocês não viverão esse conflito aí o tempo todo. Por quê? Porque se nós estamos vivendo pelo Espírito, nós não vamos satisfazer as obras da carne. Porque aí nós viveremos por meio da nova vida que nós recebemos e não mais por meio da natureza pecaminosa. E a nova vida que nós recebemos está unida à vida de Cristo. E aí nós conseguimos perceber se estamos vivendo pelo Espírito ou não, pelas obras da carne e pelos frutos do Espírito. É os versículos ali que nós lemos falando, citando todas as obras da carne e todos os frutos do Espírito. E olha que interessante o final ali, o versículo 24. Os que pertencem a Cristo Jesus fizeram o quê? Crucificaram a carne com as suas paixões e seus desejos. Ou seja, é o que está descrito lá em Romanos capítulo 6. A nossa velha vida, a nossa velha natureza pecaminosa foi crucificada com Cristo. Nós nascemos de novo, agora vivemos pelo Espírito. Amados, isso é uma confiança que nós precisamos ter. Nós somos guiados pelo Espírito. Precisamos receber pela fé essas verdades, porque é pela fé que o justo vive. Nós vivemos as verdades do Evangelho pela fé, crendo. E isso é diário. Eu sempre falo, né? A fé se movimenta. A fé não é algo estático. A fé é algo que precisa ser diariamente. Nós precisamos crer nessas verdades todos os dias. Viver pelo Espírito todos os dias. É o que fala ali no versículo 25. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Ou seja, se a nossa vida nós recebemos por meio do Espírito, se nós nascemos de novo, se nós fomos vivificados por meio do Espírito, nós precisamos andar, traçar a nossa jornada cristã por meio do Espírito. E como que nós fazemos isso? Nos alimentando com as verdades, crendo nas verdades, tendo um relacionamento pessoal, íntimo com Deus, orando, seja no entendimento, seja em línguas. A oração em línguas é extraordinária, é um instrumento, é um dom, é um presente, uma dádiva que Deus nos deu. A palavra fala que quando oramos em línguas, estamos sendo edificados, o nosso verdadeiro eu está sendo edificado. Sabe, amados, nós precisamos aprender a ser guiados pelo Espírito e precisamos tirar uma ideia errada que vem de alguns ensinamentos equivocados,
que enfatizam demais apenas uma observância da lei, apenas um cumprimento de leis externas, de doutrinas externas, porque acham que se as pessoas forem guiadas pelo Espírito, se elas viverem de fato debaixo da graça de Deus, elas serão libertinas. Isso é uma mentira. Eu já ouvi gente dizendo que não, eu não prego a graça porque a graça produz pessoas libertinas. Então não é a graça verdadeira que está sendo pregada. Porque a graça genuína que enfatiza Cristo Jesus, a obra de Cristo Jesus, ela produz vida. A graça genuína nos ensina que a vida de Cristo já foi depositada em nós, que nós já temos a semente divina e que nós precisamos permitir que o Senhor se manifeste, que essa semente ela cresça, ela manifeste os seus frutos. A graça genuína manifesta a vida de Cristo. A graça genuína incentiva as pessoas a ouvirem a direção do Espírito. E se somos guiados pelo Espírito, como lemos ali no versículo 16, jamais satisfaremos as obras da carne, da natureza pecaminosa. Sabe, amados? A graça genuína de Deus, o Evangelho de Cristo Jesus, ele dá vida, ele produz vida. Nos vivifica. Sabe, amados, nós precisamos nos render à vida no Espírito e pelo Espírito. Sabe, nós não precisamos o tempo todo de pessoas nos dizendo o que precisamos fazer o tempo inteiro. O Espírito Santo habita em nós, amados. Eu não sei você, mas quando eu paro para pensar nisso, o Espírito Santo habita em mim. O Espírito Santo de Deus é o próprio Deus. Ele habita em mim. Ele quer me guiar, me conduzir, me ensinar, me ajudar nas minhas fraquezas. Sabe, amados? Não queira viver apenas uma regra exterior, doutrinas feitas por homens, obedecer apenas uma lista de regras. Não queira viver assim. Queira viver sendo guiado pelo Espírito. É muito interessante porque quando Jesus foi explicar o novo nascimento para Nicodemos, lá em João no capítulo 3, ele fala assim que aquele que é nascido de novo, ou seja, aquele que vive pelo Espírito, como um vento que sopra onde quer, você não sabe de onde vem, para onde vai. Sabe, amados, não é engessado, não é uma vida engessada. É uma vida livre, que é guiada pelo Espírito, conduzida pelo Espírito. E os frutos e as obras que são manifestadas por meio de uma vida guiada pelo Espírito Santo são os frutos de Deus, os frutos da justiça, as boas obras que Deus preparou para nós realizarmos antes mesmo da fundação do mundo. É isso que é manifestado quando nós vivemos pelo Espírito. Não serão as obras da carne, não. Não adianta achar que pregar o cumprimento de uma lista de regras vai ajudar as pessoas a viverem de maneira correta. Está escrito lá em Colossenses que essa lista assim, de doutrinas, esse doutrinamento meramente humano, e lá Paulo é muito claro, ele diz assim, vocês sabem que vocês já foram libertos por meio de Cristo Jesus, por que vocês se submetem a esses ensinos que ficam o tempo todo dizendo você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, você não pode tocar nisso, você não pode vestir isso, você não pode, não pode, não pode. Aí o apóstolo Paulo diz assim, essas coisas têm aparência de piedade. Elas só têm aparência de algo bom, mas elas não têm eficácia nenhuma contra a natureza terrena carnal. O que tem eficácia contra a natureza terrena carnal é a vida no Espírito, é o novo nascimento, é a graça de Deus. Amados, eu quero encorajar você a se render ao Espírito Santo, a se render à vida no Espírito e pelo Espírito. Renda-se, seja guiado pelo Espírito, tenha um relacionamento pessoal com Deus, estude a palavra, ore, relacione-se com o Pai, sabe? Torne
o teu relacionamento com Deus não apenas um rito religioso. Permita que Deus se relacione com você intimamente. Ele deseja, Ele anseia poder nos guiar em todas as coisas, nos ensinar todas as coisas, afinal Ele habita em nós. Ele nos uniu a Ele. Somos um espírito com Cristo. Renda-se a essa verdade em nome de Jesus e viva. E saiba que se você for guiado pelo Espírito, você manifestará os frutos do Espírito e não vai ficar satisfazendo a natureza terrena, carnal, pecaminosa, a carne. Você vai sempre satisfazer a vontade de Deus. Todas as vezes que nós vivemos pelo Espírito, nós satisfazemos a vontade de Deus. Todas as vezes que temos um equívoco aí, começamos a olhar para nós mesmos, a deixar a estrutura mental da velha natureza se manifestar por meio de palavras, de atitudes, aí nós vemos as obras da carne sendo manifestas. Mas tenha confiança que se você se render ao Senhor e viver por meio do Espírito, você não manifestará as obras da carne, você manifestará os frutos do Espírito. E essa é a nossa vida diária, é diariamente nos rendendo, diariamente crendo nas verdades de Deus, diariamente nos relacionando com Deus, nos sujeitando, nos submetendo a Deus, por meio do estudo da palavra, da oração. Eu encorajo você a viver assim. Faça do seu relacionamento com Deus algo íntimo, pessoal, né? Não aquilo só que você chega como se tivesse apenas uma reunião, uma assembleia ali, tá todo mundo ali, ok, vou falar aqui, vou sair, ou então apenas um rito religioso, como se Deus estivesse lá longe, você estivesse aqui na terra, Ele tá lá no céu. Não, entra no teu quarto, fecha a porta e se relaciona com o teu Pai por meio do Espírito Santo de Deus. Ele habita em você, Ele está em você todos os dias da sua vida. Seja guiado pelo Espírito, renda-se a essa vida. Em nome de Jesus. Vamos orar? Pai, muito obrigada, Senhor, porque o Senhor morreu em nosso lugar. O Senhor levou os nossos pecados. O Senhor nos perdoou, nos resgatou. Muito obrigada porque o Senhor ressuscitou. Pela sua ressurreição nós fomos justificados. Muito obrigada por isso. Pai, muito obrigada porque o Senhor nos deu o seu Espírito. Ah, Pai, que dádiva, que presente, que coisa mais extraordinária é essa, Pai. Pai, eu oro para que o Senhor ilumine os olhos do nosso coração, nos faça compreender essa verdade de que o Espírito Santo habita em nós, está em nós todos os dias da nossa vida. Pai, que nós possamos compreender isso, ter consciência disso diariamente, Pai. O Senhor está aqui. Cada minuto, cada segundo da nossa vida. Ah, Senhor, nos ajuda, Pai, a mantermos uma consciência da Tua presença, Pai. Nos ajuda a termos consciência que estamos unidos a Ti, somos um contigo e podemos ser guiados em todas as coisas pelo Teu Espírito, manifestando os frutos da Sua vida em nós. Nos ajuda, Pai, em nome de Jesus. Amados, eu oro mesmo para que nós possamos viver diariamente sendo guiados pelo Espírito. Isso não significa que nunca erraremos, até porque ser guiado pelo Espírito muitas vezes inclui errar, né? Porque às vezes nós ouvimos, achamos que é a direção do Espírito e não é a direção do Espírito. É outra voz, nossa própria voz, voz de outra pessoa, voz do inimigo. Mas essa jornada é extraordinária. E nós precisamos nos submeter a ela. Então não tem como aprender a ser guiado pelo Espírito sem nunca errar. Erraremos, assim como uma criança quando ela está aprendendo a andar, ela cai. Né? Não tem como, ela quer aprender a andar. Ela se levanta, de repente ela cai, de repente ela vai de novo, cai de novo. Mas ela não desiste até que ela consegue andar sem cair. Amados, é assim. A nossa vida com o Espírito é assim. Vamos aprendendo a sendo guiados. Às vezes fazemos uma escolha equivocada, tomamos uma decisão que não era a decisão do Espírito,
mas aí o Senhor mesmo nos mostra, nos conduz, a gente volta, levanta, bola para frente. O importante é nós entendermos que o Espírito Santo habita em nós e que Deus anseia nos guiar por meio do seu Espírito em todas as coisas da nossa vida. Que a graça e a paz de Cristo sejam multiplicadas na sua vida. Um grande abraço e até segunda-feira.